te exaltamos. Te exaltamos, só tu és digno. Deus, exalte o nome do Senhor. Te exaltamos. Aleluia. Exaltamos. Oh, aleluia. Pai, nós te exaltamos. Damos graças, Pai, que o Senhor é o nosso restaurador, Pai. Aleluia. Oh, estamos sendo restaurados, Pai. Nossa alma está sendo restaurada. Aleluia. Aleluia. Nesta manhã, Pai, nós cremos que a Tua palavra, aleluia, vai nos restaurar mais ainda, vai nos aperfeiçoar, Pai. Nós queremos Te dar graça, Pai, porque antigamente o Senhor falou de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas hoje o Senhor fala pelo Filho. Aleluia. Oh, aleluia, sou Teu Filho, Pai. Aleluia, que nesta manhã o Senhor fala por mim. Aleluia. Aleluia. Tenho o Teu Filho em mim. Aleluia. Aleluia. Por isso, Senhor, neste dia, nessa manhã, o Senhor fala pelo Filho, Pai. Quero Te dar graça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui. Pelo privilégio de servir os Teus filhos com a palavra. Eu sei, Pai, porque sei que o Senhor tem uma palavra para nós nesta manhã. Aleluia. Oh, Pai. Aleluia. Nós Te damos graças, Pai. Obrigado, Pai. Te exaltamos. Aleluia, exalta o Senhor mais uma vez. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, alto e mais alto. Te exaltamos, Diga alto. te exaltamos. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Senta um pouco o louvor. Daqui a pouco sobe de novo. Porque eu quero aproveitar o tempo, porque eu sei que Deus tem uma palavra para você hoje. Aleluia. Deus tem falado conosco. Nós estamos em um tempo em que é um tempo propício para a manifestação do poder de Deus. Às vezes as pessoas acham que os problemas, quando a vida está mais fácil, é um tempo melhor para desfrutar de coisas de Deus maiores. Mas não é. O tempo melhor para Deus se manifestar de verdade, como você nunca viu, é o tempo difícil. Aleluia. Então, nesta noite, ou seja, nessa manhã, nós estamos com aquela consciência. Estamos ainda no início do ano. E esse ano é um ano onde tudo é possível. Sempre foi tudo possível para Deus. Porque Deus, eu ouvi um irmão dizendo que Deus, ele opera milagres e Deus não opera milagres. Ele falou, Deus faz as duas coisas. Deus
Deus faz milagres e Deus não faz milagres. Por quê? Porque Deus faz milagres no meu ponto de vista, mas não no dele. No dele é normal. Milagres só é para mim. Amém? Por quê? Porque Deus já é sobrenatural. E milagre é o quê? É uma intervenção divina no curso natural das coisas. Então Deus, no ponto de vista dele, não é milagre, mas no meu é. Ó, eu uso um exemplo. Ó, aqui embaixo é para uma formiga é muito alto, esse piso. Se ela estiver aí embaixo, ela pode até vir aqui para cima, mas ela vem no processo normal, devagarinho. Mas se um de nós pegar essa formiga e colocar aqui em cima, para a formiga foi um milagre, mas para nós não. Amém? Você está entendendo? Para Deus não é milagre para nós. Porque eu não posso fazer. Você sabia que uma resposta de oração é um milagre para mim? Por quê? Porque eu não consigo responder, mas para Deus é natural. Então, se eu conhecer a Deus, começa a se tornar natural. Por isso que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Todo mundo sabe que tudo é possível para Deus. Mas só é possível para nós quando nós cremos. Então, nessa manhã, Deus não tem problema para fazer milagres. Porque é milagre para nós. Então, aquela situação que você acha que nem vai mudar, porque faz tanto tempo, Deus pode mudar agora, hoje. Abre a sua Bíblia, vamos à palavra de Deus em Êxodo capítulo 14. Aleluia, tenho uma palavra, eu tenho uma convicção muito grande que Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. E para muitos essa palavra pode ser o divisor de águas hoje. Para muitos vai ser daqui para frente. Para muitos de nós tem uma palavra no meu coração. Eu queria falar no meio da pregação, só que ela insiste essa palavra. Desde quando Deus me deu essa palavra, que eu tenho orado, eu tenho falado, Pai, quando o Senhor quiser que eu prepare uma palavra, o Senhor fala, porque eu vou me preparar, mas o Senhor que vai dar a palavra. Porque eu não estou mais preparando a palavra, eu estou deixando a palavra me preparar. E lógico, não tem problema, quem prepara, quem anota, quem faz tudo aquilo. Eu faço umas pequenas anotações, se você ler, você nem entende, só eu entendo. Porque as anotações todas assim, fora da lógica humana. Mas eu sei que o Espírito Santo tem uma palavra. E qual é a palavra que tem martelado dentro de mim, que tem insistido desde o dia que Deus me deu essa palavra, alguns dias atrás, essa semana? A palavra é essa. Para alguém vai servir aqui. Que existem pessoas que têm um problema que se arrastam há anos, que a pessoa já fez de tudo, mas Deus nesta manhã está dizendo que hoje é o dia. Aquele problema que se arrastou no ano passado inteiro, amanhã ele não vai mais existir. Eu estou falando claramente, não estou falando amanhã futuro, eu estou falando amanhã segunda-feira. Não estou falando amanhã no sentido de amanhã, o ano que vem, não. Estou falando amanhã, segunda-feira. Hoje eu estou falando hoje, domingo, dia 23. Pode pegar a palavra.
capítulo 14 de Êxodo. Aleluia. Capítulo 14 de Êxodo, versículo, vamos ler o verso 13 até o 15. Diz assim, ó. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje, domingo, vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Deus está dizendo: dize aos filhos de Israel que siga em frente. Então, diga comigo, seguindo em frente. Eu vou seguir em frente. Fala comigo. Porque Deus está dizendo: siga em frente. Avance. Eu estou aqui nesta manhã, fazendo o papel de Moisés. Deus me disse para dizer para essa igreja: siga em frente. Pode ir para casa se quiser, se você for seguir em frente. Porque essa é a palavra para você. Aleluia. Oh! Oh, sinta aí essas palavras. Sinta o Espírito Santo falando com você. Não importa o obstáculo, siga em frente. Aleluia, porque Ele está dizendo. Ele diz ao povo: siga em frente, avance. Siga avante. Essa igreja está seguindo em frente. Essa igreja vai seguir em frente. Existe um destino. E enquanto nós chegarmos lá, não vamos parar. Oh, aleluia. Oh. Aleluia, aleluia. Diga para o seu irmão aí: siga em frente. Eu costumo dizer nas igrejas por aí, igrejas que não gostam que a gente fala isso, diga para o seu irmão, né? Eu falo: se você não gosta, fala a si mesmo. Precisa gostar, só diga. Aleluia. Meu Deus. Irmãos, é só essa palavra. Pode pegar essa palavra aí, ó, só. Eu vou seguir em frente. Diga comigo: eu vou seguir em frente. Que eu tenho certeza que sua semana vai ser diferente. Oh. Aleluia. Oh. Espírito Santo. Aleluia. Oh. Oh. Ai, ai. Irmãos, se eu parasse aqui, você podia seguir. Eu tenho outras coisas, mas eu só vou falar se eu conseguir. Se eu não conseguir, Deus vai falar. Porque a palavra de hoje é essa: siga em frente.
não olhe para trás. Porque olhar para trás impede você de seguir em frente. Quando a carne te trouxer algo do seu passado que te atrapalha a avançar, corta isso. Jesus disse aos discípulos, olha, perdoa 7 vezes quem te ofender. E os discípulos disseram, aumenta-nos a fé. Sabe o que Jesus disse? Se tiver de fé, como um grão de mostarda, você vai dizer a esta moreira, arranca-te daqui para acolá, e ela vai ser arrancada. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava relacionando a moreira com a falta de perdão. O que é falta de perdão? A obra da carne. Então eu posso dizer, carne, pode ficar na morte. Se você tiver fé como grão de... Eu falo, quando eu estou meio estressado, eu falo, esses dias aí, essa semana, estava estressado e falei, estresse, pode sair de mim agora. Eu lembrei dessa palavra, eu tenho uma fé como grão de mostarda. Se eu tenho, então pode sair. Obra da carne, nervosismo, não importa o que você é, que está relacionado à carne, eu ordeno que pare em mim agora. E vou te dizer uma coisa, sabe o que aconteceu? Nesse momento eu ia orar para esse culto dessa manhã. Quando eu fiz isso, o Espírito moveu dentro de mim e me trouxe essa palavra aí. Vou tentar ir mais além. Mas se eu não for, você vai. Você segue em frente. Então aqui nós lemos o quê? No verso 13, nós lemos, ele disse, Moisés respondendo ao povo. Então deixa eu situar você, talvez você que é novo, não entende muito simbologia da Bíblia. Esse povo é uma figura da caminhada cristã. Paulo disse que isso foi escrito, a história do povo de Israel foi escrito para exemplo nosso. 1 Coríntios 10, ele diz isso. Depois você lê que você vai ver que tem uma relação aqui. Paulo disse em Romanos 15, 4. Tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então tudo que está escrito aqui tem ensino para nós. As doutrinas fundamentais não podem ser feitas pelo Velho Testamento, mas existem ensinos para a nossa vida no Velho Testamento. Porque as doutrinas fundamentais, os fundamentos da fé cristã é pelo Evangelho e pelas epístolas. E aí, para não ser muito doutrinário aqui, porque eu creio que Deus quer ser mais profético do que doutrinário. E olha que você não me vê falar muito essa palavra, profético. Mas ultimamente eu estou fazendo coisas que eu não fazia antes. Eu estou falando palavras que eu não falava muito antes. Por quê? Porque eu estou entrando em outro tempo no Espírito. Então palavras vão mudar. Aleluia. Então aqui, o povo sair do Egito, aqui eles tinham acabado de sair do Egito. E era o povo de Deus, esse povo. O povo de Israel estava escravizado no Egito. E eles começaram a clamar, a reclamar e clamar. Reclamar é clamar 2 vezes. Clamar e reclamar. Então eles clamaram. Deus ficou lá ouvindo. E chegou uma hora que Deus disse, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Vai lá e tira eles do Egito. E eu vou te dizer que esta palavra nesta manhã
é para tirar pessoas aqui e que estão nos ouvindo do Egito. Ué, mas eu sou crente. Mas lá no capítulo 7 de Atos, Estevão disse que aquele povo era povo de Deus, mas no coração eles voltaram para o Egito. Então você pode estar aqui fisicamente, você pode estar assistindo fisicamente, mas se seu coração está no Egito, esta manhã, Deus quer que o seu coração saia do Egito. O que é o Egito? É uma figura, significa o mundo. É o mundo. Porque nós somos transportados do império das trevas, que é o império. É onde nós tínhamos o imperador que governava a nossa vida. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino de amor. E aquele povo saiu do Egito, tinha acabado de sair, e houve ali uma aliança no capítulo 12, e ali o povo começou a caminhar depois que saiu do Egito. Isso significa a sua caminhada depois que você foi salvo. E aí vem aquela história de deserto. Deserto, sabe o que é? Deserto é quando você ainda não chegou no descanso de Deus. É aquele processo até chegar a um destino de descanso. A terra prometida. Que a terra prometida, ela não é significado do céu, não significa o céu. Ela significa um descanso aqui na terra. Porque a Bíblia fala, resta um descanso para o povo de Deus. E aí, por que eu falo que não é o céu? Porque quando eles chegaram lá na terra prometida, havia inimigos. E no céu não vai ter inimigos. Mas é uma vida plena no Espírito. É uma vida plena no Espírito. Então, se você não chegou na terra prometida, você está no caminho. Porque Jesus é tudo. Jesus é a porta, você entra rapidamente. Pela porta. Mas depois Jesus disse, eu sou o caminho. Aí você vai andar por ele. Só que também Jesus disse, eu sou o descanso, terra prometida, plenitude de Cristo. Só estou te situando para você entender o que eu vou falar agora. Para antes mesmo de eu fazer a aplicação, você já pegou. Mas se você não entender mais nada e entendeu, siga em frente, pronto, tá bom, pode seguir. Porque é isso que Deus quer que você faça, com tudo isso que nós vamos falar aqui. E aí, então, esse povo, eles saíram do Egito. Só que o faraó deu um estalo, ele falou, o que eu fiz? Eu deixei o povo embora. E agora, quem vai trabalhar? Quem vai ser escravo meu? E ele juntou o seu exército e falou, vá atrás desse povo, vá atrás. O povo estava a pé, milhares de pessoas, senhoras idosas, criancinhas, criança de colo, idosos, jovens. Os jovens saíam correndo na frente, os idosos iam devagarinho. Mas Deus estava cuidando de todos. Deus estava cuidando da criança, do adolescente. Deus estava cuidando do jovem. Deus estava cuidando do adulto, dos casados, do solteiro, cuidando dos idosos, cuidando de todos. Irmãos, não importa quem é você, Deus está cuidando de você. Porque tem gente que fala, meu Deus, eu já estou há 30 anos salvo e eu não fiz nada certo. E agora, será que o Senhor desistiu de mim? Eu digo para você, Deus está cuidando de você ainda. E a Bíblia diz que Ele cuidará até a morte, até a velhice. E aí, aquele povo, eles foram indo ali, saíram com Moisés e foram indo a pé, e o exército do faraó veio atrás, agora veio atrás. A Bíblia diz que Deus começou a guiar aquele povo. Deus começou a guiar, olha só, o versículo 2.
Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá. Então Deus está fazendo uma emboscada para o Faraó. Deus está confundindo a cabeça de Faraó. Irmãos, quando nós ouvimos a Deus, seguimos em frente, como Deus diz, sabe o que acontece? O diabo começa a ficar confuso. A Bíblia diz que o inimigo virá por um caminho atrás de nós, mas por 7 caminhos fugirá de nós. Ele vai fugir. Quando você segue a Deus, não importa, às vezes você tem falhas. Aqui esse povo, era o tempo que eles mais falharam, mas a graça de Deus levou esse povo. Por que por 7 caminhos? Porque ele vem por um caminho tranquilo, pensando que vai vencer a gente. E aí Deus permite algumas coisas e nem você entende. Olha, por que está acontecendo isso comigo? Irmãos, sabe qual é a ordem? Não importa o que está acontecendo isso comigo, mas eu vou seguir em frente. Deus é comigo. E você mesmo fica confuso. E aí o diabo, o diabo, ele, quando você vai e resiste o diabo, ele foge para o 7 caminhos. Por quê? Porque ele não sabe para onde ir. Não sabe E agora, para que caminho eu vou? Porque esse povo tem um Deus mais forte do que eu. Porque o texto mostra, então, que Deus colocou aquele povo, Deus colocou aquele povo naquele lugar para confundir o inimigo. Olha só, ele dirá, verso 3, estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Então o faraó, é para ele pensar, olha, eles estão confusos, estão perdidos. Acabou a vida deles agora. O diabo, quando veio essa pandemia, o diabo ficou lá assim, e encerrou, a igreja parou. Não parou. Aleluia, Deus está conosco. O mar vai se abrir. E aí o mar se abriu, estamos aqui. Estão embaraçados. E aí Deus permite que o faraó endurece o coração. Deus permite coisas, e aí a gente não entende, porque a gente crê que a fé não vai deixar a gente passar por nada. Sinto muito em dizer, você vai passar, só não vai ficar no meio. A fé não vai te blindar contra algumas coisas. A fé, o que a fé diz? A fé diz, Deus está comigo agora. Então a fé, ela não vai impedir de você entrar na cova dos leões, mas Deus vai estar lá. E os leões vai deitar e você vai deitar em cima. Eu creio que é macio. Você está ali no olho do furacão, mas ali Deus está com você. E dizendo, siga em frente, siga em frente. Você vê o obstáculo, olha a muralha, não importa, siga em frente, vai cair essa muralha, siga em frente. Olha, aqui tem um buraco, siga em frente, a ponte vai aparecer, siga em frente. Porque para trás eu não vou. Deus não vai para trás. Se você quiser ir para trás, vai ter que ir sozinho. Verso 23, olha o que diz. Porque eu não tenho tempo. Os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros até no meio do mar. Ou seja, aqui os egípcios estão perseguindo. Está perseguindo. Aí, verso 25. E tirou-lhe, aí Deus. Aconteceu na vigília daquela manhã, o Senhor, no verso 24. O Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, isso era a presença de Deus com eles o tempo todo. Na presença, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Então eles começaram a seguir, Deus viu. Talvez o povo de Israel nem tinha visto, mas Deus viu, irmão.
Não se preocupe. Se você não está vendo o perigo, Deus está vendo. Continua com Ele. Olha só. Tirou-lhes, verso 25, as rodas de seus carros e fez-lo andar dificultosamente. O Espírito Santo é mais rápido que o diabo. Basta eu acompanhar. Então disseram aos egípcios, olha o que eles disseram: fujamos da face de Israel. Deus está dificultando para o diabo, Ele não está facilitando não, irmãos. Deus dificultou. Aí diz, fujamos. Agora, olha, ele estava no verso 23, perseguindo. Agora, fujamos. Fujamos. Irmãos, você está indo em frente, não é porque você está fugindo do inimigo, é porque o seu destino está lá na frente. Porque é o inimigo que tem que fugir de você. Fujamos, porque o Senhor, por eles, peleja contra os egípcios. Nessa hora, quando eu quero mostrar rapidamente aqui, por que Moisés, no verso 13, Moisés diz assim, ó: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. Ou seja, existem pessoas aqui hoje que veio com um problema velho, mas que a partir de hoje você não vai ter mais esse problema. Existem pessoas aqui que veio com a doença velha, mas a partir de hoje você nunca mais verá essa doença. Amanhã, segunda-feira, você vai falar: pai, ontem sumiu. E não estou falando isso para te animar. Eu quero te animar, mas não é para isso. É porque Deus falou. Existem pessoas aqui que essa semana vai sentir a diferença na vida. Porque hoje muitas coisas estão acontecendo e se resolvendo. Nessa palavra, hoje, nunca mais vereis para sempre. Hoje, domingo. Aí, então deixa eu te falar algo aqui rápido. Ele fala: não temais. Então o que acontece? Os egípcios vêm, o povo começa a reclamar, a clamar, né? Aí depois que clama, reclama, né? Olha só. No verso 8, o povo de Israel diz aqui, ó. Porque o Senhor, verso 9. Os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e os carros de Faraó e os seus cavaleiros e seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar de Piairote, diante de Baal-Zefom. Chegando Faraó, quando Faraó chegou perto, os filhos de Israel se levantaram, ou seja, levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Então, se vinham atrás e eles viram, é porque eles olharam para trás. E temiam muito. Então, porque olharam para trás, eles começaram a temer. Porque olharam para o lugar errado, eles começaram a temer. Então diz que o medo veio por eles terem olhado para trás. Então eu quero falar algumas coisas aqui relacionadas ao medo. Porque o medo é a pior ameaça que há na nossa vida. Um medo de qualquer coisa é a pior ameaça. Não é aquela coisa que é o problema.
é o medo. Nesse 2020, o medo trouxe mais doenças para o povo do que o vírus. O diabo teve uma estratégia. Eu vou bombardear esse povo com notícias. E aí o povo fala, olha, precisamos hoje, eu preciso de ver. Eu vou ver quantos morreram na pandemia. E tem emissora que só põe quando morreram. Nunca põe quando curaram. Por quê? Porque o diabo quer que você durma com notícia ruim e acorde apavorado. E aí a porta fica aberta. Pessoas que têm medo, aí aqui no caso deles, ó. Por que o medo veio? Porque olharam para trás. Muita gente, ele não consegue olhar para frente. Ele só olha para o passado. E ele acha, aquilo vai acontecer de novo comigo. Esse ano, as pessoas estão assim, olha, será que vai ser daquele jeito? Será que a escola vai ser daquele jeito de 2020? Irmãos, daqui para frente é outro tempo. Vamos deixar o 2020 para lá. Porque olhar para o passado vai gerar medo. Olha só, verso... aí, quando eles olham para os egípcios, o que eles lembram? Quando eles olham para trás, que é os egípcios, quando olham para o passado, o que eles vão lembrar? De experiências amargas do passado. E aí eles vão lembrar dos tijolos que eles fizeram lá, do massacre que fizeram com eles quando eles estavam escravos lá do faraó. E vão lembrar de tanta coisa ruim. Porque quando você olha para o passado, não sei, mas isso é coisa da carne. Se você olhar para o passado no espírito, você não tem problema. Mas se você olhar na carne, você só lembra de coisa ruim. Você parece que não houve nada bom no passado. Mas começa a lembrar só de coisa ruim. Então, qual é a ordem? Não olhe para trás, siga em frente. O passado traz lembranças ruins. O medo dá uma visão errada do futuro. Veja o verso 11. Disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito? Ou seja, eles estão esperando a morte. Nós vamos morrer, daqui a pouco a gente morre. Não havia sepulcros no Egito? Ou voltando para trás de novo. Só que eu quero dizer uma coisa para você. É melhor morrer com Deus do que viver sem Ele. Tem uma frase que não é minha que diz, é melhor morrer crendo do que viver duvidando. Eu vou morrer seguindo em frente, amém, vou morrer com Deus, mas não volto para trás. Porque existe um destino e está na frente. Existe uma terra prometida para mim. O que o deserto está me mostrando não é o fim. O que o deserto está mostrando não é o melhor de Deus. E aí, o medo vai dar uma visão errada do futuro. Então o medo é agora. Mas vê o futuro errado. Olha, não tinha sepulcro lá no Egito, porque aí fala, para que morramos neste deserto. Por que nos fizeste isto? Que nos tem tirado do Egito? A Bíblia fala que Moisés, ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que desfrutar das delícias do Egito. Irmãos, se o povo de Deus estiver sofrendo, eu vou sofrer junto, mas eu não olho para trás, não vou andar para trás, não vou desistir. Sabe por quê? Porque Deus está com esse povo. O medo, existe um tipo de medo que acontece muito comum, como aconteceu aqui. É o medo de que agora seja pior do que o passado. A Bíblia diz, nunca diga que o passado é melhor do que hoje.
Olha, mas naquele tempo eu isso e aquilo. Esquece, daqui para frente vai ser melhor. Nós cantamos aqui, só vai melhorar. E aí, diz aqui, ó. Que as pessoas têm medo. Por exemplo, tem gente que tem um relacionamento ruim no passado e ela começa a desconfiar de todo mundo. Existe uma frase aí até das mulheres feministas aí por aí, que é assim, nenhum homem presta. Sabe por quê? Porque ela está medindo todos os homens por aquele homem que abusou dela. Mas eu quero dizer que existem homens e mulheres de Deus na terra ainda. Só que tem uma coisa, se você ficar medindo, se o seu parâmetro é aquele passado ruim seu, com certeza você pode morrer no deserto. Só que o que Deus fez? Colocou eles diante do mar, perto do mar, para acampar perto do mar. E eles não entenderam o que é perto do mar. Para onde nós vamos? Se for para lá, deserto, se for para lá, talvez montanhas, para lá é o mar. Para onde nós vamos? Irmão, só saiba, Deus te guiou para lá, então existe uma saída. E aí, o passado, o que acontece? Algo que eles aprenderam no passado. Olha o que diz, verso 12. Não é esta a palavra que temos falado no Egito? Ou seja, você está falando como antes, no passado. Irmãos, sabia que eu não consigo entender e nem aceitar crente que fica falando palavrão. Isso é a linguagem do passado, é do Egito. Tem que se converter, tem que converter a língua. Eu tenho 30 anos que sou salvo. E faz 30 anos que eu não falo palavrão. Sabe por quê? Porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Minha linguagem é outra. Eu não sei por que eu falei negócio de palavrão, aqui não é isso. Mas você sabe. Eu estava trabalhando em uma empresa, uma vez eu trabalhava à noite, e era uma empresa que tinha poucas pessoas à noite. E aí eu estava ali trabalhando e via tentando me irritar, e me irritava. Só que eu não percebi que na verdade eles tentavam, mas não conseguiram. Porque o diabo só tenta, mas não consegue. Pode ver que ele é o tentador, não o conseguidor. Né? Olha só. E aí, eles ficaram me irritando, tentando me irritar. Fazendo coisas que me irritavam, que eles achavam, né? Quando foi de manhã, veio uma pessoa e confessou o pecado deles. Falou para mim, ó, nós nos reunimos, todos nós nos reunimos, e nós combinamos de que essa noite a gente ia fazer você falar um palavrão. Aí eu peguei e falei, mas só que sabe por que não deu certo? Porque a boca fala o que está cheio de coração, não tem palavrão dentro do meu coração. Só sai o que você colocou lá. Então tira, coloca outras coisas. Para que saia a palavra certa. Olha, Moisés, não foi isso que a gente dizia lá? Se fosse eu ia falar, então a partir de hoje pare de dizer o que você dizia lá. Aí, eles disseram, no verso 12, deixa-nos, olha o que eles diziam lá, deixa-nos que servamos os egípcios, pois que melhor nos for servir aos egípcios do que morrer no deserto. Eles ficavam falando isso lá. Moisés foi lá e falou, Deus mandou eu tirar vocês daqui. Falou, não, deixa a gente servir, deixa a gente em paz. Eles achavam que tinha paz lá, porque o mundo acha que tem paz. Só que essa paz do mundo não é verdadeira. Sempre vai ter um final ruim. E a gente não disse, deixa-nos em paz para servir a Faraó?
Irmãos, tem gente que no coração diz: quando eu não era crente, essas coisas não aconteciam. Por isso que eu falava lá que não queria ser crente. Eu não queria ser crente. Uma pessoa falou: a pior coisa que eu fiz foi entrar na igreja. Aí eu falei: então sai agora, você não é obrigado a ficar. Ele não achou estranha aquela resposta, mas é verdade. Ninguém é obrigado a ficar. Porém, se você seguir em frente, você vai com Deus, mas para trás você vai sozinho. O medo nos faz falar como antes. Não, que isso? Eu sou crente, estou vindo na igreja, faço isso, faço aquilo. Quando eu era do mundo, irmão, esquece do mundo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, começa daqui para frente. Então eu falo: pai, eu costumava dizer, eu já disse aqui, quando eu falhava, eu falava: pai, eu errei. Não era assim, com essa tão sem emoção, né? Porque a gente fica mal, né? Eu errei, mas só que eu não tenho para onde ir, só se o Senhor não me quiser mais. Porque enquanto eu estiver nessa vida, não importa a minha falha, eu vou para a direção do Senhor. E se eles quisessem voltar, Deus não ia obrigar eles em frente. Então, quando eles viram o faraó, começou o medo, eles tinham 3 opções. Primeiro, eles podiam se render e falar: tá bom, faraó, vamos te servir mesmo. Nós vamos continuar, voltar a ser seu escravo. Primeiro, se render. Primeira opção. Quer dizer, não na ordem. Estou falando das 3, mas não precisa ser nessa ordem. Se render. Segundo, lutar com as próprias forças. E terceiro, confiar em Deus. Só que Moisés falou: não tenha medo. Então qual é a solução para seguir em frente? Se o medo te segurou, o medo das coisas está te impedindo de avançar, qual é a solução? Aí o verso que eu li para a gente concluir aqui, vocês sabem que eles passaram pelo meio do mar, Deus abriu o mar. Os cientistas estão tentando explicar isso. E falam: não, mas aquele mar, né? Teve uma pessoa que falou, uma pessoa pensante que falou: não, mas aquele mar, na verdade, ele só dava aqui no tornozelo, só. Ele não era mar aquilo. Na verdade, era uma aguinha passando ali. Aí alguém disse: então o milagre foi maior, porque o mar que dava no tornozelo cobriu todos os egípcios e matou. Então a razão às vezes é burra. Sabia? Porque as autoridades lá de Israel falaram assim: fala que Jesus não ressuscitou, mas que os discípulos, enquanto vocês dormiam, os discípulos roubaram. E as pessoas aceitaram essa ideia, ficou anos, até hoje os judeus aceitam. Olha só que eles não deviam pensar. O guarda falasse para mim: Jesus não aceitou, enquanto a gente dormia, roubaram. Eu ia perguntar: como vocês sabem se vocês estavam dormindo? Você estava dormindo. A razão às vezes é burra mesmo. Ela não pensa não, só acha, ela pensa só no que é conveniente, mas ela não vê que tem outras coisas em volta. Então, outra coisa, se vocês deixaram roubar, vocês iam ser punidos até de morte. Mas não devia alguém pensar isso? Mas não, até hoje os judeus acreditam que roubaram o corpo de Jesus. Mas só que quem tem revelação sabe, mesmo sem ter estado lá, ele está vivo, ele ressuscitou, não está mais no túmulo. E aqui, Moisés, ele deu a saída. Ele disse: não temais,
Se você não está conseguindo avançar porque tem obstáculo, primeiro, não tenha medo, Deus está com você. Deus está conosco. Olha, quer que eu diga uma coisa? Eu estava pensando nesse texto e me veio algo a mais sobre Deus guiar a gente. Quando nós não estamos andando na plenitude do Evangelho, Deus continua nos guiando, mas a maior parte das vezes é pelas circunstâncias. Porque circunstância não deveria nos guiar, mas às vezes eu não estou em condição. Então Deus, Ele disse lá, Ele falou que a Bíblia diz que Deus mandou o povo, no capítulo 13, verso 17, que Deus deixou o povo ir por outro caminho, porque o povo não tinha estrutura para ir pela terra dos filisteus, eles iam ter guerra, ia dar problema. Então Deus falou, não, vai por aqui. Só que quando chegou lá, tinha um mar, tinha um obstáculo, não importa. Aí o Moisés falou, olha, aí ele estava clamando a Deus, e aí Moisés disse para eles, olha que diante do mar fechado, diante do obstáculo, diante daquela situação, Moisés disse assim, não temais. Primeiro, não tenha medo. Porque quando você tem medo, você já fica paralisado já. Você já quer se render. Então tem gente falando, esse ano vai ter coisas piores do que o ano passado. Mas Deus está dizendo, não tenha medo. O ano passado, eu não consegui, eu entrei no 2021 com várias dívidas do ano passado. Mas Deus está dizendo, você hoje não verá mais esses inimigos. E está dizendo, não tenha medo. Nós vamos seguir em frente. Em dezembro, muitos vão estar já em Canaã, outros vão estar em Jericó, outros vão estar em outra parte. Mas uma coisa é certa, se seguir em frente, vamos chegar lá. Aí ele disse, não temais, estai quietos. Por quê? Porque eles estavam reclamando, murmurando. Estavam reclamando da vida. Quando Tiago, nós ouvimos aqui na quinta, quando Tiago diz assim, fique pronto, sede tardio para falar, pronto para ouvir e tardio para se irar. Tem gente que fala muito, igual eu mesmo, eu falo bastante. Por isso que eu coloco a coisa certa dentro de mim, para não sair besteira. E eu era muito preocupado, meu Deus, eu vou ficar uma semana sem falar. Vou treinar minha língua, ficar uma semana sem falar. Acabava de falar isso, já falava. Não dava. Aí, eu fiquei, muita gente pregava esse texto, olha, não fale muito, seja tardio para falar. E a Bíblia recomenda mesmo falar menos. A Bíblia recomenda falar a coisa certa, tudo bem. Só que esse texto não está falando disso, Tiago. Tiago, no verso 13, no verso 19, fala isso, do capítulo 1 de Tiago. Seja tardio no falar, pronto para ouvir, tardio para se irar. Mas no verso 13, Tiago diz assim, ninguém diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Então por que Tiago falou, fica quieto, cala a boca? É porque ele estava culpando a Deus e os problemas deles. Então ele falava demais, olha que Deus fez, olha, e tal, ficava assim. Então, Tiago disse, quando você tiver problema, cala a boca. Não fale muito não. Você não culpar Deus, você está culpando a Deus, mas não foi Deus. Verso 17 fala, por que ele fala? Não diga sou tentado por Deus, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto.
Então, se isso aí não é boa dádiva, é dom perfeito, cala a boca. E aí ele disse assim, ó, estai quietos. Tem um salmo que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, se você murmura, você não sabe que é Deus. Você não sabe que Deus está agindo naquela situação. Ele disse, está quieto. Então, não tenha medo. Você pode vencer o medo. Salmo 34:4, busquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Jesus diz, não temas, crê somente. Dizem, eu não contei. Você está lendo a Bíblia inteira, começa a contar. Que existe, para cada dia do ano, existe uma palavra de Deus dizendo, não temas na Bíblia. Para cada dia do ano. Então quando você achar, você vai marcando, vai anotando aí. Depois você volta e vê o resto que você não anotou. Mas, para cada dia do ano existe uma palavra. Então Deus todo dia está dizendo, não temas, crê somente. Não temas. Não, mas a dívida está alta. Não temas, crê somente. Não, mas olha, a enfermidade atacou. Não temas, crê somente. Não, mas meu filho não quer vir para a igreja. Não temas, crê somente. Não, mas meu marido não é salvo. Não temas, crê somente. Não, mas isso e aquilo. Não temas, crê somente. Você vence o medo pela fé, porque o medo e a fé não habitam juntos. Aí, diz aqui, outro ponto. Estai quietos, né? Então para de reclamar. Vamos parar de reclamar. Vamos reclamar menos até não reclamar mais. Porque murmuração alimenta o diabo, assim como fé alimenta o poder de Deus na nossa vida. Então eles falaram, olha, Moisés, por que você trouxe a gente de lá? Era melhor morrer lá. Não é, irmão. É melhor morrer aqui do que viver lá. Só que o melhor é que quando estamos com Deus, nós não morremos, vivemos. Porque até depois da morte nós vivemos. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas ele faz a pergunta, crês tu nisto? E aí diz, aí depois, olha só, não tem mais. Ele está falando antes de passar o mar. Depois que passou o mar, todo mundo, ninguém entende mais. Que agora o faraó morreu lá no meio. Não tem mais. E vede o livramento do Senhor. O que ele está dizendo? Não tenha medo, agora, antes de passar o mar. Não tenha medo. Fica quieto. Cala a boca, para de reclamar. Fique tranquilo. Fique calmo. Não se preocupe. E vede. O e vede significa, se eu não tiver medo e calar a boca, eu vou ver. Antes de acontecer. Eu vou ver antes de acontecer. Então o que ele disse? Não tenha medo. Deus está conosco. Porque ali a gente vê Deus o tempo todo com eles. Fica quieto. Ou então abre a boca para falar outra coisa. Fala, Pai, te dou graça. Mas por quê? Não sei. Eu só te dou graça. Eu não estou nem vendo... nem estou vendo muita coisa para dar graça. Mas tudo bem, Pai, te dou graça. Eu te dou graça. Aí, às vezes, eu fico orando assim, com ação de graça. E eu vou orar por uma pessoa que não é fácil. Assim eu falo, Pai, eu te dou graça. Aí eu penso, agora, se eu pensar aqui, dá graça por quê? Por essa pessoa. Aí eu não acho muita coisa, porque ele está longe de Deus. E está fazendo coisas ruins. E eu falo, Pai, te dou graça, porque o Senhor ama essa pessoa. Mas estou dando graça, amém? Olha só, aí, e vede o livramento do Senhor,
que hoje vos fará. Olha, o livramento ainda vai ser feito, só que eu vejo antes. Se você não tiver medo, calar sua boca ou falar coisa boa, confessar a palavra, dar ação de graça, seus olhos espirituais vão se abrir para ver a solução de Deus. E vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Eu creio nisso, irmãos, que tem gente com problema hoje, que esse problema a partir de amanhã ela não vai ver mais. Hoje vai acabar. Se você crê, hoje vai acabar isso. Agora por quê? Porque o Senhor pelejará por vós. E aí que vocês vão calar mais ainda a boca. Vão parar de reclamar mais ainda, que o Senhor pelejará por vós. Aí, para concluir aqui, ele disse para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Ou por que o povo clama também? Dize aos filhos de Israel que marchem. E aí, sabe o que eles fizeram? Deus disse: levanta a vara, toca no mar. Tocou, o mar se abriu, daquela forma milagrosa de Deus. Que Deus não tem problema para fazer milagres. E aí, se ele fosse do verbo da vida, sabe o que eles iam cantar? De fé em fé eu vou. Mas eles não eram. Eles ainda não tinham essa fé. Então, imagina essa igreja passando no mar, falando: de fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar. Deus abriu o mar vermelho para eu passar. Tem outra música. Eu sei que a fé vai romper com o mar, a fé vai romper com os muros, com os inimigos, a fé vai saltar muralhas. Então eu queria que o louvor viesse aqui, porque eu quero que você fique de pé e comece a se ver avançando. Começa a se ver avançando e vede o livramento do Senhor, irmão. Aquela área da sua vida que se tornou uma barreira e um obstáculo, agora, hoje, começa a ver o livramento de Deus. Adore a Deus agora, vendo o livramento que Deus vai fazer ainda. Quando fala vai fazer, significa que vai manifestar. Porque a vitória tem 3 tempos. Primeiro, tem um texto que diz que nós somos mais que vencedores. O que é ser mais que vencedor? É antes da batalha chegar, você já venceu. Por quê? Porque alguém venceu por você. Você só desfruta dos resultados. Jesus venceu por você. E você é mais que vencedor. Agora outro tempo. Graças a Deus que nos dá ser mais que vencedor, eu venci já. A minha vitória aconteceu no passado já. Agora, graças a Deus que nos dá a vitória, nos dá no presente. O que é isso? É aquela vitória que aconteceu se manifestar hoje. Agora, outra coisa. Como que eu tomo posse da vitória que eu venci e que manifesta hoje? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pronto, peguei a vitória, a minha fé, porque a fé é hoje. Eu peguei, a minha fé é a vitória. Então você nem precisa orar: Senhor, me dá a vitória. Não, você fala: Pai, eu tenho fé, e essa é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Então fala comigo: eu sou mais que vencedor. Passado. Fala, passado. Deus me dá a vitória agora. E eu recebo a vitória pela fé. Então vamos adorar a Deus. Canta com alegria. Veja o livramento do Senhor nessa manhã. Veja mesmo. Abre seus olhos.
Não tenha medo, acalme. Agora é o momento, um ambiente que você pode se acalmar. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Vai pra frente, vai! Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Aleluia! Sempre vou perseverar em fazer Tua vontade. Viverei Tuas promessas, eu sei. Viverei Tuas promessas. Eu sei. Aleluia! Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Aleluia! Minha vida está em Deus. Nele eu vivo pela fé. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Aleluia! Aleluia! Adore o Senhor, adore o Senhor. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Aleluia! Oh, nada vai me parar. Nada vai me parar. Declare, vou avançando. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Nada vai. Diga pro seu irmão, vai avançando. Vai avançando. Nada vai te parar. Nada vai. Vai avançando. De fé em fé. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Aleluia. Nada vai te parar. Aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Pai. Aleluia! Antes de terminar, de continuar para o término, eu quero perguntar se tem alguém aqui que deseja receber Jesus. Receber Jesus é sair do Egito e começar a avançar para a vitória. Tem alguém aqui que não recebeu Jesus, não é salvo ainda e deseja? Não tem outro jeito de ser salvo, só por Jesus. Você não tem como fazer nada bom para ser salvo. Você não existe nenhuma religião que salva. Não existe ninguém humano que pode te salvar. Só Ele pode te salvar. Então nessa manhã tem alguém que deseja receber a Cristo para salvação?
manifesta, vem aqui na frente. A Bíblia fala que se você confessar Jesus diante dos homens, Ele te confessará diante dos anjos de Deus. Ele não vai se envergonhar de você, porque você não se envergonha dele. Não tem ninguém? Aleluia. Então eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu dou graças ao Senhor, porque nós vamos avançar, Pai. Nós estamos seguindo em frente. Estamos vendo o livramento do Senhor, Pai. Aleluia. Não importa o que o diabo tramou, Pai. O Senhor está na nossa retaguarda. O Senhor está à nossa volta, Pai. O Senhor está à nossa frente. Então, em nome de Jesus, nossas forças não são maiores. Os inimigos têm mais força. Porém, nossos olhos estão postos em Ti. Obrigado, Pai. Nós amamos